Nicolas Ferreira é condenado a indenizar quadrinista, editoras se unem contra a pirataria e o financiamento coletivo de milhões. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Esse giro é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira, que nesta semana começa a promoção de Dia dos Pais na loja. Vai ser a quinzena do Dia dos Pais na Mundos Infinitos, em que toda a loja está com 10% de desconto, mais 20% de cashback. É só você usar o cupom MAISCASH20 para garantir esse dinheiro de volta para você usar na sua próxima compra no site da Mundos Infinitos. Além disso, a Mundos Infinitos vai ter uma seção especial do Prêmio Eisner, com os quadrinhos vencedores e os quadrinhos indicados ao Eisner, que estão disponíveis no Brasil, estão disponíveis na loja da Mundos Infinitos. A gente vai deixar o link aqui, que é mundos.vip/FDP, que é onde você acessa e fica sabendo de tudo, todas as novidades e promoções da Mundos Infinitos. Nicolas Ferreira é condenado a pagar a quadrinista que o processou por danos morais. Essa notícia é um desdobramento daquele caso que nós já tínhamos comentado aqui no Giro. A quadrinista Cecília Ramos, também conhecida como Cartomante, processou o deputado federal Nicolas Ferreira por um vídeo em que ele citava a quadrinista e que gerou uma onda de ataques contra ela nas redes sociais e também prejuízos financeiros, segundo o que os advogados da Cecília relatam no processo. O vídeo foi feito no contexto das eleições para prefeito do ano passado. Era um vídeo em que o objetivo do Nicolas era atacar o candidato à reeleição à prefeitura de BH, o Fouad Noman, e esse vídeo trazia o FIC como um dos elementos desses ataques. Sim, o FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. E nesse contexto do FIC, a Cecília foi citada. Na época, esse vídeo foi considerado fake news pela Justiça Eleitoral de Minas, que ordenou a sua remoção das redes sociais do deputado. Só que o vídeo permaneceu no canal do Telegram do Nicolas. Agora, ele tem até 10 dias úteis para fazer essa remoção, sob pena de multa diária de R$1.000. A defesa do Nicolas argumentou que ele estaria protegido pela imunidade parlamentar e que o vídeo fazia parte da, abre aspas, atividade fiscalizadora do deputado, o que a juíza Maria Fernandes de Matos rejeitou. O que a juíza afirmou é que o vídeo não tinha relação com o exercício do mandato do Nicolas e que, abre aspas, a imunidade parlamentar não se aplica a abusos. O Nicolas também foi condenado a pagar a Cecília Ramos, como eu disse na chamada, uma indenização de R$10.000 por danos morais. Também na semana passada, a Justiça Eleitoral de Minas acatou a uma denúncia do Ministério Público que pode tornar Nicolas Ferreira inelegível por esse mesmíssimo vídeo. Eu tinha falado que esse vídeo foi postado no contexto das eleições de 2024 para a Prefeitura de Belo Horizonte e o objetivo desse vídeo, era trazer vários argumentos para associar o então candidato a prefeito Fouad Noman à pedofilia. Isso ia desde um livro publicado pelo Fouad até o FIC 2024 e nesse momento a Cecília é citada. O que o Ministério Público considerou é que esse vídeo faz parte de uma campanha sistemática de desinformação. Agora, tudo isso cabe recurso, tanto o processo da Cecília quanto essa denúncia do Ministério Público que foi acatada pela Justiça Eleitoral de Minas, mas vale lembrar que o FIC e os quadrinistas todos foram alvos mesmo de vários ataques feitos por políticos, como o próprio Nicolas, como vereadores de Belo Horizonte, que usaram o festival como uma manobra, como uma forma de criar pânico moral. A gente fez uma edição do Giro sobre isso e vamos deixar linkada aqui. Um grupo de editoras abriu uma ação coletiva contra um site de scans e conseguiu que a justiça determinasse o seu bloqueio. O caso aconteceu na França e foi parar nas páginas de grandes jornais franceses como o Le Monde.
O site Japscan oferecia scans de cerca de 13 mil títulos entre mangás, manhwas e quadrinhos ocidentais e era acessado por cerca de 690 mil usuários na França. Essa ação coletiva que eu comentei foi iniciada pelo Sindicato Nacional das Editoras na França, o SNE, ao lado de um grupo de 9 editoras francesas que publicam mangás, editoras ou que são francesas ou que atuam na França. São elas Casterman, Delcourt, Glénat, Kana, Kion, Kurokawa, Panini, Pika e a Crunchyroll. A Crunchyroll é muito conhecida como um serviço de streaming, mas ela também publica mangás em solo francês. Então aqui nós temos a Crunchyroll como editora. E elas conseguiram que a terceira vara do Tribunal Judicial de Paris determinasse o bloqueio do Japscan na França no dia 23 de julho. E um dos motivos para essa ação está em algo que nós temos comentado recentemente aqui no nosso Giro em Vídeo, essa queda nas vendas de mangás e quadrinhos na França. O mercado está em declínio por lá e a pirataria é vista como uma ameaça ainda maior nesse cenário. A nota do Sindicato Nacional das Editoras, o SNE, publicada no Le Monde, diz que o fenômeno da pirataria, abre aspas, tem um impacto direto nas vendas das editoras em um mercado em declínio. Em 2024, as vendas no setor de publicação de mangás caíram 9,3% em volume. Enquanto isso, uma pesquisa de 2025 feita pelo mangás.io diz que 83% dos leitores de mangás acessam sites piratas. A gente vai lembrar aqui também de uma operação que aconteceu em abril no Brasil, focada nessa questão da pirataria. Na época, a Polícia Civil fez uma operação no Mato Grosso que envolvia busca e apreensão e o bloqueio do domínio do site Slime Read, um dos maiores de scans aqui do Brasil. A gente falou sobre essa situação nesse giro que está aparecendo na tela para você. Desde então, o Slime Read está fora do ar, mas a equipe do site de scans iniciou uma mobilização, uma petição para propor um projeto de lei para proteger esse tipo de iniciativa que eles chamam de democratização do conhecimento. Esse projeto de lei proposto pelo Slime Read se baseia no princípio constitucional de acesso à cultura e propõe 2 mecanismos principais. Canais de negociação acessíveis, que diz que os detentores de direitos autorais deveriam ser obrigados a manter canais de comunicação acessíveis para negociação de direitos de publicação e de tradução. E o segundo ponto é a tradução não oficial excepcional. Seria um modo de autorizar de forma transitória e sem fins lucrativos a tradução e divulgação não oficial de obras estrangeiras em casos específicos de omissão ou indisponibilidade. O que isso quer dizer na prática é que uma obra estrangeira, ou seja, um mangá, por exemplo, não publicado no Brasil, que não tem acesso em língua portuguesa, poderia ser traduzido não oficialmente e divulgado por sites de scans, tanto que fosse sem fins lucrativos. Essa petição já coletou 88 mil assinaturas em diferentes plataformas do gênero. Vem cá que tem quadro novo no Giro a partir de hoje. A gente vai selecionar notícias que apareceram no site do Fora do Plástico para te manter atualizado aqui no Giro em Vídeo também. A gente vai citar bem brevemente, todos os links das notícias vão ficar aqui na descrição. Eu vou reforçar, gente, que o Giro em Vídeo ele é só parte da produção do Fora do Plástico. A gente produz notícia todo dia no nosso site e também a gente publica no Instagram. Então, o que vem para cá pro Giro em Vídeo é mesmo uma seleção. Então, se você quer ficar atualizado sempre, acesse o site do Fora do Plástico, acesse o nosso Instagram e agora confira esse bloco que vai dar uma resumidinha para você.
Nessa semana a gente comentou sobre a vitória de Bilquis Evely no Eisner 2025. A quadrinista brasileira venceu na categoria de melhor artista / arte finalista pelo quadrinho Ellen of Windorn. E, gente, essa notícia veio acompanhada no nosso site do resultado completo do Eisner, ou seja, todos os vencedores estão compilados numa matéria que fala também sobre a vitória da Bilquis. A gente também comentou sobre Vitor Cafage nas Tartarugas Ninja. O quadrinista mineiro, que é coautor da trilogia Laços e autor de Valente, vai desenhar uma das minisséries das Tartarugas Ninjas que foi anunciada agora na San Diego Comic Con. Também nós anunciamos em primeira mão os 2 títulos que dão início a Minimino, o selo de publicações infanto-juvenis da Mino. Estamos falando de Colim para Colorir, isso mesmo, um livro de colorir com ilustrações do grande Flávio Colim e ainda de um outro livro, um livro infantil assinado pela Janaína de Luna e pelo Pedro Cobiaco. Vamos fechar aqui com a matéria que nós fizemos sobre a Metaurlan da Mitos. A Mitos anunciou uma publicação da Metaurlan, mas o que exatamente vai estar nesse material? Inclusive, esse não é o material clássico e a gente te explica exatamente o que essa edição da Mitos vai reunir. Confira todas essas matérias e muitas outras em foradoplástico.com.br. As grandes editoras chegaram ao financiamento coletivo e a gente nem tá falando do Brasil. Mas vamos começar no nosso país primeiro, porque o Catarse vem sendo ocupado por editoras de quadrinhos nos últimos anos. Isso não é um fenômeno recente, né, gente? Tem as chamadas editoras de Catarse, né, que são editoras que usam exclusivamente o Catarse como meio de publicação, como meio de fazer pré-venda e de contato com o seu público. Mas de uns tempos para cá começaram a surgir alguns projetos mais diferentes nesse sentido. Vamos citar 2 exemplos de obras do Alan Moore que foram financiadas no Catarse. Jerusalém não é um quadrinho, mas é do Alan Moore, né? E foi publicado pela Veneta via Catarse, num financiamento coletivo, numa campanha que arrecadou quase R$500 mil. A outra publicação é A Lua e a Serpente, Almanaque de Magia da Devir, que arrecadou mais de 100 mil numa campanha. E esses 2 casos podem ser considerados uma forma de aliar o apelo popular do Alan Moore com a previsibilidade que o Catarse dá para publicações que seriam mais arriscadas se fossem feitas pela própria editora, 100% bancadas pela editora, sem esse apoio do financiamento coletivo. E é isso que tem acontecido nos Estados Unidos também, não com o Catarse, é claro, mas com o Kickstarter. Em 2025, a plataforma viu o número de lançamentos de projetos de quadrinhos atingir o maior nível até então. Houve um crescimento de 22% em relação a 2024 e também a maior taxa de sucessos já vista na plataforma. E foi no início desse ano que rolou o maior projeto, o maior financiamento, o maior tudo de quadrinhos no Kickstarter até então. Uma campanha de republicação das HQs dos Transformers publicadas pela Marvel nos anos 80 em uma edição especial. Nos primeiros 2 minutos no ar, a campanha já bateu a meta de $40 mil e a arrecadação total foi de, pasmem, $4,5 milhões com 11 mil apoiadores. Uma entrevista do Popverse, do portal norte-americano Popverse, com Sam Cusack, que é o responsável por essa parte de quadrinhos, pela divisão de quadrinhos no Kickstarter, principalmente pela divulgação dessa parte, mostrou que essas edições de colecionador, como é o caso dessa edição do Transformers, reimpressões raras, né, difíceis de serem feitas, e outras publicações mais específicas são uma tendência no financiamento coletivo no Kickstarter.
Ele traz um contraponto nessa entrevista às pessoas que questionam a presença de grandes editoras, podemos chamar a Image muito tranquilamente de grande editora, né? No Kickstarter, fazendo campanhas no Kickstarter. O que ele disse é que essas campanhas gigantes, como a de Transformers, trazem muitos novos apoiadores para a plataforma e que o Kickstarter tenta redirecionar esses apoiadores que chegam para outras campanhas, principalmente para as campanhas independentes. E o outro ponto que ele alega é a diminuição do risco que eu comentei antes, essa previsibilidade que uma campanha pode trazer. Abre aspas. Cada vez mais grandes corporações estão usando o Kickstarter para financiar projetos que, francamente, talvez não fizessem tanto sentido se fossem lançados apenas por meio do mercado direto ou de livros. O alcance que temos permite que elas assumam mais riscos e produzam livros e itens colecionáveis de melhor qualidade para os seus fãs, pois há muito mais segurança quanto ao número de pessoas que essas campanhas podem alcançar. Agora eu queria a sua opinião aqui, porque esse é um questionamento que aparece aqui no Brasil também. O financiamento coletivo deveria ser algo voltado mais ao independente do que as grandes editoras e corporações? Conta aqui nos comentários. Lembra daquela novela envolvendo o Festival de Angoulême e todas as acusações contra a empresa gestora do festival, a Nuvia Marplu? Nós temos atualizações, mas antes um breve contexto para você que não faz ideia do que eu estou falando. O Festival de Quadrinhos de Angoulême, que é um dos mais tradicionais do mundo, o principal festival da França e do mercado franco-belga como um todo, é organizado desde 2008 por uma empresa chamada Nuvia Marplu. O festival é realizado desde a década de 70, mas foi em 2008 que essa empresa começou a ser a gestora, né, que ela venceu o edital pela primeira vez e desde então tem sido a responsável pela realização do festival, pela organização. E as acusações contra a Nuvia Marplu começam na gestão tóxica e vão até a mercantilização do Festival de Angoulême. A gente comentou sobre essa questão várias vezes aqui no Giro e até citamos quando um grupo de quadrinistas renomados fez uma petição online alegando que caso essa empresa não fosse afastada, eles iriam boicotar o Festival de Angoulême. Agora, a atualização mais recente é que o Franck Bondu, o responsável pela Nuvia Marplu, vai deixar a direção do Festival de Angoulême no fim do seu mandato atual em 2027. Então, depois da edição de 2027 do Festival de Angoulême, não teremos mais Franck Bondu à frente da Nuvia Marplu. O contrato da associação que criou o Angoulême com a empresa não vai ser renovado e vai haver um edital para definir quem que vai gerir o Angoulême a partir de 2028. Mas a própria Nuvia Marplu pode se candidatar. O jornal L'Humanité, que foi quem revelou esses escândalos do Franck Bondu e da empresa em janeiro deste ano, fechou a matéria sobre esse novo desdobramento desse caso com uma citação ao livro O Leopardo de Lampedusa. Essa citação diz o seguinte, abre aspas, tudo deve mudar para que nada mude. Bloco de pré-vendas, vamos começar com um quadrinho anunciado pelo próprio Fora do Plástico na semana passada. Inesquecíveis 2, do Fabien Tumé, vai ser publicado pela editora Nemo no final de agosto. Esse é um quadrinho que dá continuidade à série iniciada pela Nemo no ano passado, a série Inesquecíveis, que traz histórias reais de várias pessoas ao redor do mundo, recontadas pelo Fabien Tumé. A Bebel Books vai publicar Viverdói, de Fabiane Langona. Esse quadrinho é um compilado de tiras publicadas na Folha de São Paulo, que trazem o humor afiado da Fabiane Langona. A previsão de lançamento é para o mês de setembro e você pode comprar sua edição até o dia 10 de agosto com um brinde especial no site da Bebel Books. A gente vai deixar o link aqui. O Giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição aqui no nosso canal.
Vou reforçar aqui sobre a importância de apoiar o Fora do Plástico. Você que assiste o Giro toda semana, você que acompanha a gente nas outras redes também, no nosso site, apoie o Fora do Plástico. Pode ser com o menor valor do apoio de R$5, mas já vai fazer diferença pra gente por aqui. O financiamento coletivo é o que movimenta o Fora do Plástico e você vai ser muito bem recompensado. Tem clube de leitura, tem grupos exclusivos para os apoiadores, inclusive grupo de trocas e vendas de quadrinhos, enfim, muita coisa bacana. Vem fazer parte, apoia.se/Fora do Plástico. Até a próxima!